Dia das Bruxas. E para nós isso não tem nenhum significado, nenhum valor. É estranho como um país protestante como os Estados Unidos, repórteres dizerem que a festa mais tradicional é Halloween, enquanto que, na verdade, a festa mais tradicional dos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças, que será agora em novembro. Mas a mídia, ela não tem qualquer dedicação, respeito ou reverência às coisas de Deus. Nenhuma. E hoje é para nós 504 anos em que, no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, usando aquelas portas lindas, magníficas, como um mural, para que o povo pudesse tomar conhecimento daquilo que lhe era escondido. Eu inicio esta conversa hoje em Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero está bradando, dizendo que somente mediante a fé, chegamos a Deus. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não há absolutamente nenhuma trajetória em que você possa caminhar para ganhar a salvação. Lutero está desmistificando, destruindo o que o catolicismo apostólico romano construiu maldosamente, malignamente, na cabeça dos fiéis, dizendo que eles precisam peregrinar a Roma, que eles precisam ajudar na construção da catedral, que eles têm de dar dinheiro na igreja para que as almas saiam do purgatório, que não existe nas Escrituras, para que eles venham ser salvos, para que eles venham obter diante de Deus um grande favor. Mas a Bíblia diz em Efésios que a salvação é mediante um único artifício, que é fé, que não é crendice, que não é confiança em objetos, em qualquer outra coisa, mas é algo que Deus dá ao seu coração para que você chegue perto dele. O próprio Deus dá a fé, o próprio Deus dá a salvação. E o texto diz que é isto obra de graça, por graça, sem favor, sem merecimento algum, porque Deus é o único que pode fazer algo por nós e nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Isso custou muito caro para a vida de Lutero, muito caro. Porque então ele está destruindo todo o conceito que se havia construído imaginariamente na cabeça dos fiéis, de que o Papa, de que os padres, de que aqueles homens são sacerdotes e não são. Mas ainda assim, no nosso tempo, nós ainda continuamos com este trabalho catequético, de catequese, de colocar na cabeça das pessoas que para chegar-se a Deus, eles precisam somente de um dom dado por Deus, que é a fé. Até a crença que você tem em Deus não vem de você mesmo, vem do próprio Deus. Até a confiança que você tem em Deus não vem das suas manobras, dos seus artifícios ou de qualquer outro objeto. Mas esses homens insistem em vender para nós, em vender para todo mundo, de que se levar para casa um pedacinho do tijolo da construção do prédio, um capacho, um tapete, que se coloca na porta da sua casa, que ao entrar limpando o pé ali, todo o mal fica ali.
insiste em vender agora o sopro ungido por dentro de uma bexiga, água, óleo, sal. Eu não sei se isto faz parte de uma ignorância instrutiva escriturística, ou se de fato é maldade, safadeza e vagabundagem. Acho que as duas coisas, né? Porque não há nada que você possa levar para casa e fazer para que você seja abençoado por Deus. Porque Deus decidiu nos abençoar. Por conta da graça, sabendo que nós somos miseráveis. Deus sabendo que nós somos miseráveis, que nós somos pó, que nós somos falíveis, que nós somos pecadores, nascemos assim. Deus não pode exigir absolutamente nada de nós, porque Ele sabe que nós não temos absolutamente nada para dar ou para pagar. Ele é justo. E justo significa isso, de que Ele sabe que em nós não há nenhuma bondade. Então, se Deus não vem em nosso favor, se Ele não nos dá a sua graça e não coloca em nós a fé, nós não podemos fazer absolutamente nada. É mais ou menos assim. Você não tem dinheiro nenhum. Você não tem nada. Você é pobre, miserável e nu. Eu digo, por favor, vá ao mercado para mim e compre ali estes objetos. Você diz, mas como é que eu faço isso? Digo, tome, está aqui o cartão, está aqui o dinheiro, e você compre para mim, por favor, com o dinheiro que eu estou te dando, os objetos que eu lhe peço. A salvação é exatamente isso. Deus dá a fé para você, se revela a você e diz, agora creia em mim. Agora está fácil, porque a fé foi plantada e Ele foi revelado. Então você não tem mais nenhum sacrifício para fazer para acreditar em Deus, porque Ele deu isso para você de lambuja. É fácil. É tão fácil quanto o Palmeiras ganhando do Corinthians. Fácil. Segunda sola. Que Lutero então vai aprofundando e ele já acaba com a ideia de que não há nada que você possa fazer, Deus é quem faz. Ele diz somente a Escritura, sola Scriptura. Dizendo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E agora vocês estão com a cabeça da escola dominical de hoje, dizendo que o perfeito é, agora vocês têm suficiência nas Escrituras para confiar em Deus e acreditar que Deus vai fazer algo por meio de vocês e com vocês. Lutero, então, aqui está acabando com a famosa bula papal. Bula que você tem no remédio que vai dizer os efeitos colaterais. Lutero está dizendo, o Papa não diz mais o que a Bíblia quer dizer. A própria Bíblia fala por si mesma. Não tem mais como você pagar pelos seus pecados, fazendo uma confissão ao padre ou ao santo padre, como eles querem acreditar, e ele diz para você o que você tem de fazer para ser perdoado dos seus pecados. E ele te dá, então, aquelas rezas, e você passa a tarde, a manhã ou a noite naquele espaço considerado como templo. Então você está resolvido pela palavra dele. De maneira, então, que alguns precisam até hoje, e creem os católicos, de que não há divórcio, mas a anulação do casamento feito pelo padre e pela Santa Igreja, que levou à ruptura do rei da Inglaterra, criando então a sua própria igreja, porque ele queria se casar de novo, e o Papa não lhe dava o divórcio ou a anulação do casamento. E ele diz, sou rei, sou dono de um país, não preciso do Papa.
E tudo politicamente é rompido, e tudo politicamente é tratado, e não há base nenhuma nas Escrituras, mas Lutero então descobre, redescobre que somente a Escritura é suficiente para todos nós aqui. Não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. E eu só posso dizer o que a Bíblia diz. De maneira, então, que nós estamos de novo ainda, somente as Escrituras, sola Scriptura, marchando ainda, não fazendo uma reforma, porque a igreja já foi separada e as novas igrejas surgiram, mas ainda a necessidade da reforma na cabeça dos cristãos, socialmente dizendo, é necessária, por conta de tudo que tem sido pregado nos últimos tempos, que não é a Escritura. É tudo menos a Escritura. Terceiro, somente Cristo. Jesus é o único caminho para Deus. Não há Maria, não há Santo Expedito, não há nenhum outro santo que possa interceder por você. João 14,6, Jesus mesmo respondeu dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tanto os reformados quanto os não reformados sabem disso. E os reformados e muitos outros cristãos, reformados que digo pós-reforma, cristão pós-reforma, não necessariamente o que se diz hoje, sou reformado, mas pós-reforma, o não católico, sabe que Jesus é o único caminho, e a única verdade, e a única vida. Contudo, o que eles tentam fazer? Reinterpretar Jesus. Alguns que dizem que, e de fato é verdade, Jesus é a chave hermenêutica para se entender toda a Escritura, Jesus é o centro. Para ler o Antigo Testamento eu olho para Jesus, para ler o Novo Testamento eu olho para Jesus, ele é como essa coluna, ele é o centro. Contudo, então, agora a malignidade, a visão demoníaca tem colocado, então, que se Jesus não abordou nenhum assunto nos seus evangelhos, do qual não foi ele que escreveu, mas se Jesus não abordou nenhuma condenação para os homossexuais, então, podem ser cristãos, continuando com a vida de homossexualidade. Veja a malignidade do texto. A reinterpretação do que Jesus não disse, e se ele não disse, então não há condenação para esse tipo de vida, então agora se faz toda a argumentação inclusiva, quanto que somente por meio de Cristo nós podemos chegar a Deus, e não por meio de qualquer outra coisa ou qualquer outra interpretação. Quarto, sola gratia, somente a graça. Romanos 11,6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Lutero, então, aprofundando, vai dizer que somente favor de Deus pode nos abençoar. E por que ele faz isso? Porque ele quer. Ele não é coagido, ele não é estrangulado, ele não é encurralado, ele não é de forma alguma comprado, somente pela graça, e eu creio que pela graça vão todas as coisas, porque Paulo vai dizer em Romanos, e eu não coloquei o texto, mas eu me lembro, de que se Deus nos deu Cristo Jesus, com ele nos dará todas as outras coisas. Sabe aquela bênção que você precisa? Já foi dado por meio de Cristo, o que ainda não foi concretizado é o tempo dela na sua vida. Paulo vai dizer em Efésios que em Jesus, no primeiro capítulo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Sabe o que tem Deus para fazer na sua vida? Mas nada, tudo já foi dado. E sabe pelo meio de quê? Da graça. Ou seja, não tem mais nada para Deus nos abençoar. Todas as bênçãos já foi colocada no reino celestial, já foi dada no mundo espiritual, ainda não pode ter se concretizado na sua vida pelo Cronos, mas pelo Kairos já foi.
Deus já nos abençoou. Eu sou abençoado. Você quer ver? Eu não coloquei aí, mas abre em Efésios. Se você está com a Bíblia aí, abra no livro de Efésios. Capítulo 1, verso 3. Paulo vai dizer assim: bendito, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, não nos abençoará, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: não tem mais nada para Deus fazer. Ele já fez tudo. Só que o problema é que a bênção está nas regiões celestiais. Ainda talvez não tenha descido nas regiões terrenas. Mas vai descer. Vai chegar. Mas para Deus já está tudo feito pela graça. Mas as pessoas ainda insistem em dizer que se você quiser conquistar a sua bênção, você tem que pular numa perna só, você tem que andar tantos caminhos, você tem que fazer outras preces, você tem que marchar 40 dias, você tem que beber água não sei de onde, você tem que mergulhar não sei aonde, você tem que fazer tantas coisas às vezes que exponham você ao ridículo, e eles vão vendendo, e Lutero vai dizendo: não precisa de mais nada disso, a bênção já foi dada, já está dada, Deus já fez todas as coisas. Somente a graça, sola gratia. E por último, somente glórias a Deus. Soli Deo Glória. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu não vou dar a minha glória para ninguém, muito menos para objetos. Lutero descobriu que o Papa não é o santo ungido de Deus e que tocando nele você fica curado. E quando a gente fala de somente glória a Deus, é óbvio que na cabeça de todo cristão, todo aquele que conhece a Bíblia diz: é óbvio, pastor. É óbvio. E somente glórias a Deus. É óbvio, não, senhor. Não é tão óbvio assim na prática. Porque muitos pastores fazem campanha para lotar as suas igrejas, dizendo que através da oração dele, que através da pregação dele, as coisas vão acontecer. Então ele puxa a glória para si e não para Deus. Na prática não é bem verdade. Porque eles vendem a propaganda dizendo que se você entrar aqui, se você fizer o que eu estou dizendo, se você seguir os meus caminhos, você vai ser abençoado. Por quê? Porque eu sou ungido. Para onde ele puxou a glória? Para ele. E ele ainda diz assim: toda a honra e toda a glória a Deus. Depois que ele já pegou tudo, ele dá migalhas para Deus. Ainda é necessário nós insistirmos que nós não somos absolutamente nada. Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada, mas Deus é tudo em todos. Tudo em todos, não tudo no reverendo, nem nas ovelhas, tudo em todos. Entende isso? E Lutero quebra a espinha dorsal daquilo que sustenta a malignidade do apostolicismo católico romano. Não tem papa. Não tem santos, não tem ungidos, tem Deus operando em todos. Paulo até vai dizer em Coríntios, eu não coloquei, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? O que as 5 solas têm para todos nós aqui, que continuamos com esse legado importante de Lutero, que custou a vida de Calvino, que custou a vida de John Knox, que custou a vida de tantos outros que tiveram que viver escondidos, refugiados, porque o catolicismo apostólico romano perseguiu, mandou matar. Aqui mesmo no Nordeste, no Brasil, um frei já falecido,
saía em todos os comércios, proibindo os comerciantes católicos de venderem algo para os protestantes. E isso ainda continua em alguns lugares, essa perseguição, dizendo que nós somos os hereges, que nós saímos da casa verdadeira, que nós rompemos com a verdade. E nós, eu e vocês, precisamos continuar com esse legado de Lutero, com esse legado de volta às Escrituras, volta a Deus, porque hoje existe igreja evangélica para gay, continuando sendo gay. Não há igreja para gay. A igreja não foi feita para homossexuais, a igreja foi feita para pecadores e arrependidos. Pastor, então, não tem casamento gay? A Escritura, nas 5 solas, somente a Escritura diz que não, porque 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomita é sexo anal. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem igreja de gay. Não tem. Pastor, mas tem aí na cidade. Isso é fake news. Nós estamos na época dos fake news. Então isso é tudo fake news. Tudo mentira. Tudo sendo enganado. Quem os engana? O diabo. Está gravado, estou dizendo, as igrejas feitas para homossexuais são igrejas, na minha visão, satânicas, demoníacas. Porque somente a Escritura, somente Cristo, e Cristo veio para os arrependidos, não para os conformados. A diferença é muito grande. Nós somos pecadores arrependidos, deixamos a vida de pecado, e o homossexualismo é um pecado, segundo as Escrituras, ou nós saímos das Escrituras. E nós estamos então nas interpretações. E nós estamos voltando à era papal, dizendo que vale a bula desses homens que interpretam as Escrituras. Não, a Escritura não mudou, ela está escrita e está aí dizendo, o apóstolo Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Eu quero ver coragem de dizer isso. Quero ver coragem de você dizer para alguém que você gosta, que tem uma vida dessa, dizendo, meu irmão, meu querido, não se engane, você não vai para o céu com essa vida. Pastor, se a gente falar isso, a gente fica falando sozinho. Lutero que o diga. O que é que isso tem a ver com a gente? Não existe opinião diferente, existe verdade bíblica. 2 Coríntios 13, 8, Paulo vai dizer, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Verdade é verdade, meu irmão. Não tenha medo de dizê-la. Porque a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, nós seríamos vilipendiados, nós seríamos escorraçados pelo mundo, porque nós não somos do mundo. Não existe igreja de desigrejados. Ou você é igrejado ou você não é igrejado. Não existe membro de internet. Não existe crente no quarto assistindo culto pela internet. Isso não existe. As Escrituras não dizem isso. Mas, pastor, naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, mas sempre foi preservado, batido, confirmado por Cristo a comunhão dos santos. E a comunhão não é virtual, a comunhão é presencial. Por isso que havia igreja em cada cidade. Paulo não podia estar em todo lugar, mas a igreja estava em todo lugar. Paulo dizia, estou entre vós em espírito, porque ele não é onipresente. Mas a igreja tinha que se reunir na cidade de Éfeso, na cidade de Colossos, em Tessalônica, em Jerusalém, em todo lugar se abriam lugares e comunidades onde o povo podia se reunir. Hoje agora a modinha é assistir culto pela internet e está achando que é cristão. Não é. É apóstata. Simples. Mas eu ainda continuo crendo em Cristo, mas se você não crê na comunhão do corpo de Cristo, você não é Cristo, não é cristão. Está difícil de entender isso? Porque o corpo de Cristo tem que estar junto, agora tem mão andando por aí sozinha.
O que você diria se você encontrar um pescoço andando sozinho pela rua? Epa! Família Adams, né? Alguém está aí, falou. A mão andando. Eu também sou cristão, a mão andando sem corpo. Não tem, meu irmão. Mas eu estou decepcionado com a igreja. Não, você não está decepcionado com a igreja. Você está achando que você é melhor do que a igreja, por isso que você saiu da igreja. Você acha que você é mais santo que Deus. A gente precisa continuar com a reforma e continuar batendo nas coisas que eram importantes e que fizeram com que hoje nós tivéssemos essa liberdade que nós temos. E algumas coisas novas surgiram, essa é uma delas. De manhã ele entra na internet e vou assistir o culto da igreja tal que eu gosto do Zé. Aí ele olha o Zé, ele não canta, ele não adora a Deus, ele ouve as músicas, enquanto ouve música lava a louça, vai no banheiro, leva o celular. Percebeu que ele não tem comunhão nenhuma? Ele está ali assistindo. E aí depois ele vê a pregação, de tarde ele vê uma outra, de noite ele vê uma outra. Ele manda o dízimo para onde ele quiser. Ele é dono do seu próprio nariz. Ele assiste o que ele gosta. Assim ninguém me enche a paciência. Eu não tenho que olhar e me defrontar com pessoas que são um pouco assim difíceis, que falam duro. Eu não tenho que me misturar com essa gente. Ele vai sozinho. Ele acha que ele é o Elias, que vem uma carruagem de fogo pegar ele vai sozinho para o céu. Não existe isso, meu irmão. Quem está vivendo assim, está vivendo em pecado. Porque o corpo vive junto, o corpo precisa andar junto. E é o corpo que disciplina o próprio corpo. Porque a hora que o teu pé tiver com uma ferida, é a sua mão que vai tratar. É a mão que está no corpo. É a mão que sustenta, é o pé que ergue. É a coluna que nós vamos juntos. Eu sei que há irmãos que são difíceis, que são pesados de carregar, mas são meus irmãos, nós vamos estar juntos na glória, e por isso que nós precisamos comungar, porque isso aqui é uma escola para a eternidade, estamos juntos, estamos agarrados, e vamos até o fim assim. É uma nova reforma que nós precisamos catequizar na cabeça dos cristãos. Conversamos isso lá com outros irmãos que estão mais adiante do que nós na internet. Parece que é um tiro no pé que nós demos. Não precisa ir à igreja, assisto de casa. É muito bom, mas é um tiro no pé esse negócio. Porque ele se dá por satisfeito de ter assistido o culto. Mas a quem ele deu a paz do Senhor, quem ele deu um abraço, recebeu um abraço, a quem ele viu, a quem ele ouviu algo atravessado que possa ser a maior verdade que ele possa ter ouvido. Quem que o peitou e disse, isso é pecado, você não pode andar desse jeito? Ninguém. Porque da internet para lá não interage, não fala no olho, não diz, é no geral, é para todo mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar com o grande labor de Lutero, dizendo as 5 solas, porque os tempos são difíceis. E hoje, 504 anos depois, nós continuamos pregando. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente glória a Deus. E termino aqui dizendo que é Deus quem opera. É Deus quem faz. Não é o pastor, não é você, é Deus. E aprove a Deus usar qualquer um aqui. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode usar você, pequeno, grande, instruído ou não instruído, para fazer a obra dele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Curve a sua fronte. Senhor, no dia de hoje, 31 de outubro de 2021, nós estamos aqui proclamando os 504 anos da Reforma Protestante. Estamos afirmando, reafirmando, as 5 solas bradadas pelos reformadores. De que, Senhor, confiamos somente em Ti, na Tua Escritura. E tudo que o Senhor faz é pela graça, não há mérito algum. Tudo que nós recebemos vem do Teu favor, vem da Tua misericórdia.
E nós bradamos ela nessa manhã, em alto e bom som, confrontando, Senhor, as variações de igrejas e doutrinas que existem, ensinando o erro, doutrina de demônios, como diz Paulo, em que insiste em que os pecadores continuem pecadores e que os homens e as mulheres não se arrependam, mas vivam e tragam suas vidas conforme lhe apraz, mas vidas essas que o Senhor condena claramente na Escritura. Nós bradamos nessa manhã e dizemos: não, Senhor, não, a Tua Escritura é o eixo, é o solo em que pisamos, é a luz que nos guia, como diz o Salmo 119, é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Somente a Escritura, mesmo quando ela está contra nós, e não somente a favor. Ó Deus, que nessa manhã, nos 504 anos, que foi a grande luz, chama, tocha que se acendeu e libertou muita gente cativa de uma religião amarga, opressora, nos libertou em Cristo, continuamos livres em Cristo e não permitimos que ninguém nos escravize novamente, porque a Tua palavra somente é a verdade. Que seja assim, Senhor, no nosso coração, nos abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém.